Olá, boa noite, pessoal. Tô gostando de ver o pessoal aí entrando na nossa live. Essa live é uma live assim surpresa, né? Uma live assim que eu tô fazendo ela, não fiz nenhuma divulgação dessa live, né? Não falei para vocês que eu ia fazer essa live, mas é uma live que eu decidi fazer para responder as caixinhas de pergunta. Né? Essas semanas que passaram e a gente conversou bastante pelos stories e eu fiz bastante caixinha de pergunta e teve bastante interação. Então eu resolvi experimentar isso aqui com vocês, vir aqui ao vivo, né, tirar um tempo. Acabei de colocar as crianças ali para dormir, acabei de colocar os 4 ali para descansarem e tirei um tempinho aqui para vir conversar com vocês, né? Eu já separei algumas perguntas das caixinhas anteriores. Algumas eu até já respondi nos stories, mas teve muita pergunta repetida, então talvez vocês tenham perdido ali no story, né? E eu vou fazer novamente, responder novamente, e algumas eu nem cheguei a responder lá e vou tentar responder aqui. Mas é claro que vocês que estão acompanhando a live aqui ao vivo podem também estar fazendo perguntas que eu vou tentar encaixar a resposta aqui de vocês dentro da nossa live, tá certo? Então, eu vou começar assim, eu vou ler a pergunta e vou estar respondendo essa pergunta para vocês aqui nessa live. Depois essa live vai ficar salva, tá certo? Então, quem não conseguiu acompanhar a live inteira, depois essa live vai ficar salva. Mas quem quiser ficar aqui, vai ser uma ótima companhia, tá bom? Eu só peço aqui que o pessoal que tá online aqui agora me fala se vocês estão me ouvindo direitinho, se tá todo mundo me vendo tranquilo, tá todo mundo me ouvindo. Fala aí pra mim, vocês estão me ouvindo direitinho? O áudio tá bom? Tô sem cenário, gente. Eu tô aqui falando com vocês hoje do meu quarto, porque vocês que acompanham aqui sabem que a minha casa tá em reforma. É uma reforma um pouco longa. Já vai fazer quase um ano que a gente tá em reforma. Então, nossos cômodos aqui estão todos um pouco assim bagunçados, parede por pintar. Tá ouvindo, Felipe? Obrigada aí. Boa noite. Então, vamos seguir aqui, né? A live. Vou fazer a pergunta e depois vou trazer a resposta. Tá bom, Felipe, um abraço para você. Eu quero dar, Felipe, esse abraço pessoalmente em você. Eu tô esperando ansiosamente aquela oportunidade que Jesus nos der, né, para a gente se abraçar pessoalmente, seja aí em Curitiba, seja aqui em Cacoal, tá bom? Mas o abraço virtual já tá dado. Você sabe que mora no coração aqui da família Freitas. Então, vamos lá. Todo mundo tá ouvindo e vou começar as perguntas, ok? Então, a primeira pergunta que uma seguidora ou um seguidor deixou aqui, que eu separei para responder, é assim, ó. Como dar conta de ficar 24 horas à disposição dos filhos, da casa, do marido e do ensino domiciliar? É uma pergunta grande, né? É pouco modesta essa pergunta sobre como dar conta. Mas vamos lá, vou responder. Gente, esse termo, assim, como dar conta, ele é muito relativo, né? Porque eu realmente dou conta daquilo que eu me proponho a dar conta. Então, não dou conta de tudo, entende? Eu dou conta daquilo que eu proponho dar conta. Como assim? Né? Se hoje eu me propus, né, a fazer a atividade A, B e C, e eu cumpri aquele A, B e C, eu dei conta de tudo. Há quem diga, mas ainda ficou o D, o E, o F, mas eu não me propus a fazer isso nesse dia. Então, realmente,
Eu não dei conta porque eu não quis dar conta daquilo. Eu já conhecia de antemão a minha limitação e o pouco tempo que eu teria para fazer aquilo. Então, o que eu dou conta no dia a dia é aquilo que eu me proponho a dar conta. É claro que acontece, sim, da frustração, né? Às vezes a gente faz um planejamento e aquele planejamento não sai como a gente tinha idealizado, mas esses dias, graças a Deus, são a exceção, tá? Então, essa questão do dar conta de tudo, ela tem duas vertentes, né? O tanto que você se cobra, né? E o quanto você se compara. É um risco que a gente corre muito grande, né? Hoje a gente tem aí as ferramentas de mídias, né? As ferramentas do WhatsApp, grupos de WhatsApp, a própria ferramenta do Insta que a gente tem utilizado aqui, a ferramenta do YouTube. Então são muitas opções que a gente tem de conteúdo e a gente acaba acompanhando um pouco da vida das pessoas. Eu também tenho as pessoas que eu acompanho. O risco que a gente corre é querer projetar a nossa vida em função do que a gente vê. Só que a gente tem que lembrar que essas pessoas virtuais, elas não mostram tudo o que acontece na vida delas, né? Nós aqui do Home Escolarizando não conseguimos mostrar tudo para vocês, né? A gente tenta mostrar os perrengues também, os dias difíceis, mas a gente não consegue mostrar tudo, principalmente porque o dia que a gente tá totalmente atolado, o dia que a gente tá muito cansado, o dia que a gente não tá bem, a gente acaba não conseguindo produzir conteúdo para vocês. Então acaba dando aquela sensação de que é tudo muito perfeito. Gente, e na vida real as coisas não são totalmente perfeitas, não é verdade? Então eu vou falar sobre o que eu dou conta no meu dia. Eu dou conta daquilo que é a minha prioridade. Então, para nós aqui na nossa casa, a prioridade aqui, né, das crianças e nossa como família, alimentação, sono, vida espiritual e o homeschool. Então, nessa ordem. Não, vamos corrigir isso. Vida espiritual vai vir primeiro, é claro, né? Na hora de ordenar os horários, eu acabo colocando a alimentação e o sono e encaixo a vida espiritual, mas ela não é menos importante. Então, aqui a gente faz o que eu falo todo dia, que eu faço todo dia com as crianças, é o momento do café da manhã, um culto doméstico bem feito, o horário da soneca no período da tarde, principalmente para os menores, né? E o tempo da aula. Ah, tem dia que a minha casa tá bagunçada, tem dia que eu não consegui terminar tudo até 2 horas? Tem. Ah, então eu não tô dando conta? Depende, o que é dar conta para você? Tá bom? Então, essa é a resposta para essa pergunta. Como que eu dou conta de tudo? Eu dou conta de tudo aquilo que eu me proponho a fazer. Se você está sempre jogando uma meta muito alta, provavelmente você vai estar sempre se frustrando, certo? Respondida aí a pergunta. Se vocês tiverem perguntas, gente, manda aqui. Eu já vi que tem uma aqui falando sobre... Eu acho que eu me perdi nela aqui. A pergunta que me mandaram foi sobre o currículo, né? A Grazi falou sobre o currículo. Então, eu vou priorizar, Grazi, aqui a sua pergunta sobre currículo para eu não me perder, tá? E depois, quem tiver mais perguntas, pode mandar aqui, mesmo que eu vou responder vocês, tá bom? Eu espero que eu consiga responder aqui tudo que eu separei, tá? Sobre currículo, né? Eu, particularmente, né, uso a BNCC como um norte. Por que que eu faço isso? Eu faço o homeschool aqui na minha casa, né? Nós, como família, fazemos o homeschool desde 2012. Então, veja bem, em 2012 nem se falava sobre homeschool, a maioria das pessoas não conheciam o homeschool e não tinha nada, nenhum movimento para que houvesse uma legislação que nos ajudasse, né? Como nós temos hoje, inclusive em alguns lugares do Brasil, o homeschool regulamentado. Então, hoje nós temos o privilégio aí, né, de ter essa vitória. Quando eu comecei, não era assim.
Então, todas essas inseguranças que vocês que estão começando agora sentem, eu sentia, tá? E nossa, como que vai ser? E se um dia o conselho tutelar vier na minha casa? E minha filha vai entrar na faculdade? E se ela quiser fazer um concurso público? Então, todas essas coisas norteavam a minha cabeça. E a gente não tinha muito para quem perguntar. Então, uma estratégia que nós usamos e adotamos desde 2012 foi usar a BNCC. Por quê? Porque a qualquer momento que me fosse exigido que a minha filha, né, depois que eu tive mais filhos, que os meus filhos estivessem em equivalência ali com a escola, eu poderia dizer que estavam, né? E isso de fato aconteceu, né? Quem já conhece, já acompanha a nossa história aqui, sabe que nós somos uma família processada, que nós estamos ainda respondendo esse processo. E, inclusive, uma das coisas que o Ministério Público nos exigiu foi isso, né? Eles queriam que os nossos filhos estivessem estudando aquilo que estava na BNCC, e graças a essa estratégia de usar a BNCC, eu não tive grandes problemas, tá certo? Mas isso é uma opção muito individual. Eu tô contando para vocês o que a gente fez, tá? Porque se você escolhe um currículo como o Classical Conversation, aí ele não segue a BNCC. Se você escolhe trabalhar uma metodologia como Charlotte Mason, também não vai seguir a BNCC. Então, assim, eu sou apaixonada por método clássico, eu sou apaixonada por Charlotte Mason. É algo que eu tenho estudado, que eu tenho vontade de aplicar na minha casa, mas eu ainda não tive paz em fazer isso pela questão judicial mesmo, tá? Então, Grazi, a BNCC, muita gente fala que é complicado, não é complicado, é simples, né? Inclusive, eu preciso gravar um vídeo, eu tô devendo esse vídeo de como eu faço, né? Eu entro no site da BNCC, do MEC, acesso a BNCC online mesmo, nem abro o PDF, ele tem um acesso ali para você usar direto no celular ou no computador, e você vai na série da sua criança. Por exemplo, né, eu tenho um filho que está no segundo ano do ensino fundamental. Então, eu vou lá na disciplina de língua portuguesa, no segundo ano do fundamental, e tem escrito o que ele tem que aprender naquele ano. E aí eu vou e anoto tudo que ele tem que aprender. Aí eu faço isso com todas as disciplinas obrigatórias, que é língua portuguesa, matemática, história, geografia e ciências, que são as obrigatórias para a idade dele. E depois que eu faço toda essa anotação, né, do que eu preciso trabalhar com ele dentro daquele ano letivo, eu risco o que ele já sabe, justamente porque quando a gente faz ensino domiciliar, muitas coisas os nossos filhos já sabem quando você vai trabalhar. Essa questão de observar a natureza é algo que eu incentivo, estimulo. Então, ali tem classificação de animais. Mamífero, né, por exemplo. Meu filho já sabe aquilo ali. Às vezes eu faço até uma atividade, alguma coisa oral mesmo, para ver se ele aprendeu. E depois eu já falo, não, isso aqui eu dou como matéria dada, entendeu? E então eu acabo não me perdendo muito dentro do currículo, porque eu uso a BNCC, tá certo? Alguém mais teve alguma pergunta? A Grazi, ainda dá para conciliar e adaptar para justamente evitar grandes transtornos. Olha só, para quem não sabe, os meus filhos eles estão matriculados numa escola por conta do processo. Tem uma live aqui e ela tá no YouTube também, quem quiser ver, completa, contando tudo. Então eu não vou repetir toda a história. Eles estão matriculados, porém estão fazendo as aulas, estão fazendo de forma remota, né? No estilo EAD. Então eu tô tendo que fazer um after school nesse tempo. E eu já vou conversar com vocês sobre isso, porque tem uma pergunta aqui sobre isso. Respondido, Grazi, então, o currículo que eu uso aqui, eu vou através da BNCC de acordo com a idade dos meus filhos, certo? Se ficou mais alguma dúvida, vocês podem perguntar, porque eu vou respondendo vocês aqui que estão online comigo, vocês são
a minha prioridade, tá certo? Eu tenho aqui as perguntinhas do pessoal que já mandou no Stories, mas é claro que vocês que estão ao vivo têm uma prioridade. A segunda pergunta aqui dos Stories é assim, ó. Na verdade, não é uma pergunta, é quase que um desabafo. De nada, Grazi. Comecei o homeschool e é assustador. E aí, quando eu li essa caixinha, né? Quando eu li isso, eu fiquei, nossa, como assim, gente? É assustador. Gente, o homeschool, ele é algo que é para ser simples, tá? E aí eu volto a falar com vocês sobre essa questão de estar sempre puxando a nossa tendência é sempre querer fazer tudo que todo mundo tá fazendo. E aí você segue pessoa A, B, C e você quer fazer tudo o que a pessoa faz com os filhos. Às vezes os filhos têm idade diferente dos seus, já teve oportunidades diferentes do seu. Você é uma pessoa diferente. O ritmo da casa é muito diferente. É assustador o homeschool quando você coloca um padrão muito elevado. Gente, os meus filhos estão na escola, né? Então eles estão cumprindo um currículo bem escolarizado. É muito triste a situação da escola das minhas crianças. Eu vou explicar para vocês por que eu acho triste. O meu filho que está no 4º ano, por exemplo, ele não aprendeu nada novo esse ano. Tudo o que foi passado é algo que ele já tinha aprendido. Então ele está achando bem fácil, bem simples, mas ele não está aprendendo nada novo. A minha filha, que está no 7º ano, ela tem um monte de conteúdo que não é estudado, que é só aquela correria. Fez, chega lá no final do bimestre, faz uma prova e ninguém aprendeu nada, nem um coleguinha, nem ela. É aquele famoso faz de conta que eu te ensinei, faz de conta que você aprendeu e pro MEC nós fizemos. E aí, quando vai chegando a hora dessas avaliações, que vai avaliar a instituição como um todo, os professores ficam desesperados no grupo. Vai ter a provinha tal, a prova tal, nossos alunos têm que tirar boa nota, querendo pressionar os alunos para a escola ter um bom resultado, para depois essa escola se beneficiar de alguma forma. Então, quando a gente traz, né, o homeschool, essa responsabilidade educacional para nós, a gente sempre acha que lá na escola eles estavam fazendo grandes coisas e nós, como meros pais, não vamos conseguir fazer. Gente, não é tudo isso lá na escola, tá? Lá na escola eles não vão virar gênio, não vão tudo, por exemplo, né? O filho recebe 5 livros desse tamanho e aí ele vai ler aquele livro de capa a capa do começo até o fim do ano. Não, o livro didático dos meus filhos, os professores, nós estamos no 3º bimestre, já terminamos o 3º, né? Estamos no 4º bimestre. Os professores não usaram nem a metade do livro, não vão chegar no fim do livro. E é assim, é saltitando as páginas. Então os pais acham que, nossa, eu nunca vou dar conta. Gente, se for para dar conta do jeito que a escola dá, eles também não estão dando conta, entendeu? Não é que eu estou sugerindo aqui que você faça um homeschool de qualquer jeito, não é isso. Homeschool é um estilo de vida. O cerne do homeschool é você ensinar o seu filho a amar o conhecimento. Então, a grande proposta que está por trás do homeschool é a criança gostar de aprender. E não tem um único jeito para aprender, né? A gente não aprende só lendo, a gente não aprende só com alguém nos explicando. A criança ela pode aprender na vida prática, ela pode aprender numa observação da natureza, a criança ela pode aprender numa brincadeira. Na verdade, a maior parte do tempo as crianças aprendem em brincadeiras. E na medida que a criança vai crescendo, ela vai desenvolvendo um autodidatismo. E esse autodidatismo na criança que vai fazer com que essa criança consiga dar conta, entende? Então,
uma criança que tem prazer na leitura, uma criança que tem prazer no conhecimento, ela não vai ter grandes dificuldades de aprender novas disciplinas com o passar do tempo, tá certo? Então, o homeschool ele é assustador porque as pessoas colocam uma carga, como se, então eu vou ter que ser a professora de português, de matemática, de história, meu filho vai crescer, eu vou ter que ser a professora de química, de física, de biologia. Não, gente, não é isso. Fazer homeschool é trazer essa responsabilidade para você, mas você vai conduzir isso de uma forma que a criança por si só consiga aprender as coisas, tá certo? Então, o homeschool não precisa ser assustador. O homeschool é para ser o contrário disso. É para ser algo leve, leve. Nós queremos uma liberdade educacional, né? E não queremos trazer uma escola para dentro da nossa casa com horários extremamente rígidos, né? Com listas imensas de conteúdo, com crianças que fiquem horas estudando. Essa não é a proposta do homeschool, tá certo? Então, vou para a próxima pergunta aqui. Próxima pergunta. Algum parente encrencou com vocês porque vocês fazem homeschool? Então a pergunta é: algum parente encrencou com vocês porque vocês fazem homeschool? E sim, e não foram poucos, né? O principal aqui que aconteceu é que tanto a minha mãe como a minha sogra são pedagogas, né? E foram professoras por muitos anos, né? Ambas hoje já aposentadas da educação. E quando a gente falou assim, já, né? A gente já fazia o homeschool, porque os nossos filhos eram bem pequenos. E aí quando a gente chegou à idade mesmo assim escolar obrigatória, que na época era 6 anos, e a gente falou, não, a gente não vai pôr na escola, porque a gente vai fazer ensino domiciliar. Foi assim um choque. Como assim vocês não vão colocar essas crianças na escola? Essas crianças vão ficar alienadas, essas crianças não vão se relacionar. Todos aqueles questionamentos que as pessoas normalmente têm. Gente, e se isso acontecer com vocês, é normal, tá? Porque nós que estamos pesquisando sobre o tema do homeschool, já temos muitas informações. Agora, alguém que nunca ouviu falar, ele vai achar aquilo um choque, porque na nossa sociedade, as pessoas têm a mentalidade de que lugar de criança é na escola, e o único jeito que existe para se aprender alguma coisa é na escola. Então, ainda mais para quem foi professor por quase a vida toda. Então, é aceitável demais que alguém estranhe, critique e ainda dê palpite. Isso é muito comum, né? E então, como que você pode lidar com isso? A melhor maneira de você lidar com isso é evitar o confronto e tentar informar a pessoa. Você informando, olha, aqui no Brasil tem milhares de famílias que fazem um homeschool, existem estados e municípios que estão caminhando a largos passos para uma regulamentação. Então, você vai instruindo essas pessoas que estão ao seu redor, né? E aí elas vão perdendo o medo. Na verdade, o que as pessoas têm a respeito do homeschool é preconceito, né? Porque é novo, porque não conhece. E o que vai ser mais fácil ainda é, com o passar do tempo, as pessoas que estão ao redor veem o resultado que o homeschool está gerando, né? Crianças que realmente são normais, em primeiro lugar, que se relacionam, que se socializam, e crianças que amam o conhecimento. Então, no meu caso, né, voltando aqui à situação das duas avós serem pedagogas, elas ficaram muito encantadas com as crianças lendo, com as crianças gostando de livros, gostando de estudar, gostando de jogos educativos, gostam de documentários. Então elas acham o máximo, né? O orgulho das vovós. A minha filha, a primeira, leu muito cedo. Ela leu com 5 anos e escrevia também letra cursiva com 5 anos. E aí as avós achavam aquilo uma gracinha. Os outros leram mais tarde, isso não tem problema. Eu estou alfabetizando um que já tem 6 anos completo
e tá tudo bem, né? E assim, elas compreendem hoje que o homeschool, ele é algo que faz muito bem para a criança. E ele, além de respeitar a nossa decisão hoje, inclusive elas apoiam, ajudam, né? Então, assim, no começo, as pessoas vão criticar mesmo, né? Não dá muita importância, tenta trazer informação que você vai ver que o próprio resultado depois vai falar por si só, tá bom? Agora vamos para outra pergunta. Aqui me perguntaram sobre... Gente, se vocês que estão aqui, né, querem fazer alguma pergunta, fiquem à vontade, tá certo? Eu vou priorizar as perguntas aqui dos comentários. Mas se vocês quiserem, podem perguntar. Enquanto isso, eu vou tocando aqui a live e vou respondendo as perguntas que me deixaram aqui nos stories. Nossa, já foi 20 minutos. Ok, então vamos lá. Quais materiais vocês usam? Como eu já respondi aqui, né, para vocês sobre a metodologia que eu utilizo a Base Nacional Comum Curricular como norte e eu faço estudo por unidades com os meus filhos, né? Então, eu uso, a maioria dos materiais que eu uso são ou materiais que eu confeccionei para os meus filhos. Muitos estão disponíveis no Drive, quem quiser tem muito material lá, tem inclusive material gratuito. E temos também materiais, e tem material que eu utilizo da internet mesmo, e tem muita coisa gratuita, tá, gente, na internet, muita coisa gratuita. Então, assim, só fazer um parênteses dentro dessa pergunta, fazer homeschool não é algo caro, tá? Não precisa ser. Claro que se você tiver condições, quiser investir, você consegue gastar, mas não precisa ser algo caro, tá bom? Muito pelo contrário, fazer homeschool é mais barato do que escola, muito mais barato. Falando sobre os materiais que eu utilizo, né? Então, tem muitos materiais que é do próprio Homescolarizando, que a gente desenvolveu para as crianças, e tem muita coisa gratuita da internet também. Sobre livro didático. Inclusive, teve uma pergunta que eu não salvei ela aqui para estar respondendo ela nessa live, mas eu estou me recordando aqui que alguém me perguntou do livro Apps, que é um livro que o Pedro está utilizando, né, do 2º ano. Ele está utilizando esse livro. Me perguntaram se é bom, né? Gente, o livro didático, esses livros, né, desenvolvidos para atender as demandas do MEC, eu particularmente não gosto muito deles, tá? Os meus filhos usam pela situação da escola e como eu falei para vocês aqui, eles não usam nem 1/3 do livro durante o ano. Então, assim, é uma coisa bem salteada, a professora passa uma página aqui, depois muda de forma aleatória para o final do livro, depois volta para o meio. Então, eu não gosto muito desses livros. Não estou dizendo que não são bons, tá? Eu estou falando da minha experiência como mãe educadora. Pegar um livro de começo ao fim, ele acaba sendo muito monótono, muito cansativo para a criança e enjoativo também, tá? Se não for atividade dinâmica. E a forma como ele é conduzido, né? Por exemplo, o de alfabetização, principalmente, são poucos materiais impressos que tem a utilização do método fônico, que na minha opinião foi o melhor método de alfabetização aqui na minha casa. Então, às vezes, o menos é mais quando você faz o homeschool. Então, vamos voltar para a situação do Pedro, que está no 2º ano, que está em fase de alfabetização. Eu acho pouco proveitoso ele preencher um livro do começo ao fim e quando chegar no fim, não saber ler. Quando chegar no fim, não conhecer o som das letras. Quando chegar no fim, não gostar de fazer as atividades. Então, às vezes, é melhor uma atividadezinha por dia, de 15, 20 minutinhos, tendo uma dinâmica, algo que chame a atenção dele, que ele tenha prazer naquilo. E, claro, depois um tempo de treino, né, de escrita, de caligrafia.
bem feito do que tá ali naquela preocupação, naquele alvoroço de preencher um livro, tá? Mas eu compreendo também que às vezes na insegurança o livro pode te ajudar. Então, se você está muito insegura e você encontrou um material de confiança, você pode utilizar ele para te nortear, né? Mas aí, se você achar que está cansativo, pula aí algumas páginas. Eu já usei material do começo ao fim, né? Bem no início do nosso homeschool, pela questão da insegurança. Então eu falava, pelo menos eu estou seguindo o livro, eu sei que vai dar tudo certo no final, tá certo? Uma coisa importante, eu sempre falo do lúdico, porque a criança aprende mesmo muito com o lúdico, mas eu não quero que fique a impressão de que é só brincar o tempo todo. A gente, mais importante do que conteúdo, é a gente transmitir valores para os nossos filhos. E um valor muito importante para a vida deles é a responsabilidade. Então, algo importante que nós temos que transmitir para os nossos filhos, que eles nem sempre vão fazer só o que eles querem ou o que eles gostam, que eles precisam fazer algumas coisas que são obrigatórias, né? Então, assim, eu tento o máximo que eu posso atrair para o lúdico, para a brincadeira. Mas em determinados momentos eu estabeleço algumas coisas e faço com que cumpram. Por exemplo, a caligrafia é um hábito que eu exijo dos meus filhos. Faço pouquinho, e bem pouquinho, uma página. Mas eu falo, ó, você vai dar o seu melhor nessa página. Você vai fazer isso como se você estivesse fazendo para o Senhor. E eles fazem aquela página com zelo, com capricho e eu libero, entendeu? Então, assim, não é aquela confusão, faz o que quer, faz o que gosta, sempre tem que estar brincando, distraindo, entretendo a criança. Não, não é por aí, tá bom? Eu vi que teve uma pergunta aqui. Oi, Ana, tudo bem? Que bom ter você aqui. Eu vi que tem uma pergunta. O que você acha do Classical Conversation? Gente, eu sinceramente não conheço muito bem, tá? Eu já dei uma estudadinha sobre educação clássica, os livros, né, ensinando o Trivium 1 e 2. Gostei demais de tudo que eu vi sobre educação clássica. Na cidade em que eu moro não tem comunidade do Classical Conversation. E as pessoas que eu conheço que fazem que participam, gostam demais, tá? Então, eu não tenho uma opinião formada assim para te dar, né? Eu sei que é cristã, então isso já dá uma tranquilidade pro meu coração, caso um dia eu vá ingressar em alguma comunidade, tiver oportunidade, mas eu não tenho uma posição assim porque eu nunca participei, né? Eu acredito que se tivesse na minha cidade, provavelmente eu participaria, porque eu acho muito boa a proposta, muito boa mesmo, tá bom? Então vamos lá, mais uma pergunta aqui. Essa pergunta é bem prática e eu gosto de responder perguntas práticas assim, porque a nossa intenção aqui no Homescolarizando é ajudar vocês mesmo, tá? É um tempo que a gente doa aqui para ajudar vocês. Foi algo que a gente não teve esse privilégio, né? Eu, pelo menos, não tinha esse privilégio lá atrás de alguém pegando na minha mão, me conduzindo, me ajudando, me dando dica. Então, a gente aproveita o privilégio, né, que vocês têm. Hoje tem muita informação no próprio Insta, tá certo? A pergunta é o seguinte: como ensinar números e letras a crianças de 3 anos de idade? Eu acredito que essa pergunta surgiu porque eu já compartilhei aqui com vocês que eu começo o homeschool oficial, assim, aqui na minha casa, quando as crianças têm 3 anos. Por que que eu faço dessa forma? Eu tenho 4 filhos, para quem não sabe. A minha filha, ela foi para a escolinha, tipo creche, assim, quando ela tinha 11 meses. Eu trabalhava muito, e aí entre deixar em casa e na escolinha, eu trabalhava também nessa escolinha, e a minha filha foi nessa escolinha dos 11 meses, até quase 3 anos de idade. Então, quando meu segundo filho nasceu e eu fiz a opção de parar de trabalhar para ficar com eles,
foi quando eu tirei ela da escolinha. Então ela tinha quase 3 anos. E aí eu comecei a fazer essas atividades com a minha filha despretensiosamente, e nesse ano eu conheci o homeschool e me encantei e comecei a estudar e comecei a aplicar, e aí não escolhi o homeschool me escolheu. Então, eu comecei com a primeira filha com 3 anos, porque ela era escolarizada, né? Mesmo sendo pequenininha, aquele estilo creche ainda, ela já tinha começado a ter um contato. E eu, na minha cabeça, achava que era aquilo mesmo. Quando o meu filho, que nasceu quando ela tinha 3 anos, né, foi crescendo, ele queria estar junto da irmãzinha, né? Primeiro ela estudava no horário das sonecas dele, depois ele começou a estar acordado no horário que ela estudava e ele queria participar. E aí, nisso dele estar querendo participar, em vez de eu entregar qualquer coisa lá para ele, qualquer lápis, qualquer giz e deixar ele rabiscar por conta, eu comecei a fazer algumas coisas direcionadas. Mas eu confesso que, assim, o intuito maior não era fazer um currículo fechado para aquela criança de 3 anos. O intuito maior era entreter ele ali, deixar ele à minha vista, enquanto eu estava focada na minha filha, que já estava em fase de alfabetização. E o que aconteceu? Com o terceiro filho, foi a mesma coisa. Quando o meu terceiro filho estava ali com 3 anos, né? Ele já estava no momento da aula das crianças, dos outros 2 mais velhos, e para ele não ficar só rabiscando, só correndo, só no ócio, eu comecei a dar atividades para eles. Mas o que eu dava nesse momento? Massinha, pintura com dedo, pintura com tinta, muitas atividades de extravasar líquido e de transferências de sólidos, coordenação motora, recorte, colagem. Então, o máximo de coisas concretas possíveis eu fazia para aquela criança realmente estar brincando ali perto de mim, eu observando o que ela estava fazendo e eu conseguindo dar atenção para os maiores. Então, veja bem, esse currículo da pré-escola, que compete aí a criança dos 3 anos até os 6, ele é bem pequeno, tá? Se você for entrar, a Base Nacional Comum Curricular, ela tem, a partir dos 4 aos 6, tem um currículo para essa idade, ele é bem pequeno. Basicamente, cores, formas geométricas, números, as letras. Então, assim, são poucas coisas e que a criança não precisa de um tempo formal para aprender. Por exemplo, você tem um filhinho lá e você está brincando de bola com ele, tem várias bolinhas. Ah, filho, olha essa bola vermelha. Ah, filho, essa é a bola azul. E a criança já aprendeu, gente, que aquela bola é vermelha e que aquela bola é azul. Você quer testar? Quer saber se ele aprendeu mesmo? Pega lá para a mamãe a bola vermelha. Aí ele pega a amarela. Ah, essa é a amarela. E você mostra para ele, olha, essa é a vermelha. E aí ele vai aprender, gente, as cores. No dia a dia. Olha o seu shortinho azul. Veja só o pente vermelho. E na medida que você vai nomeando as coisas para a criança, ela vai adquirindo o conhecimento mesmo das cores. E você pode usar isso com os números. Porque existe um conceito assim. Eu ensinei meu filho de 2 anos a contar até 1000, por exemplo, contar até 50. Uma coisa é falar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Outra coisa é saber que o número 1 representa um objeto e o número 2 representa 2 objetos. São coisas diferentes. Você conhecer a letra, você conhecer o número e você saber o que aquele número significa. Então, mais importante do que apresentar a grafia daquele número é mostrar para a criança que as coisas existem em quantidades. Por exemplo, você vai fazer um piquenique, aí tem um copo para você e um copo para a criança. Olha só, 2 copos, um para mim e um para você. Tem mais um irmãozinho, então são 3 copinhos. Chegou o amiguinho, são 4 copinhos. Olha, nós somos em 4. 4 copinhos, um para cada um.
Dessa forma, a criança ela sempre vai saber que o número está associado a uma quantidade. Então, ele não vai saber só o número, ele vai saber que aquilo tem um contexto, né? E você pode contar tudo, gente. Ah, na sua casa tem escada? Conta o degrau, subindo e descendo. Aí vamos contar os livrinhos, vamos contar os bonequinhos que ficam na sua caminha. Vamos contar, vamos pendurar suas camisetinhas contando? Ou então, inventa brincadeira. Você já ensinou os números. É claro que se você tiver um material concreto de apoio, um flashcard, por exemplo, para fazer uma brincadeira mais direcionada, ótimo, maravilhoso. Seu filho já sabe pegar no lápis, você quer fazer uma caligrafia do número 1? Beleza, tudo bem. Mas você não precisa se preocupar, né? A criança de 3 anos com isso. Ensina bons hábitos para essa criança. Mais importante do que ensinar os números e ensinar as letras para essa criança de 3 anos é você ensinar ela a obedecer, é você ensinar ela que há tempo para tudo, você ensinar essa criança valores, né, que vão ficar para o resto da vida dela. Dividir o brinquedo com o amiguinho. Então, a ensinar essa criança a ser contemplativa, essa criança olhar para as coisas grandiosas que Deus criou e dar graças ao Criador por todas essas coisas, né? A disciplina de ciências, por exemplo, dos 3 até os 6 anos, pode ser totalmente exploratória, né? Totalmente exploratória, observar os animais, conversar sobre esses animais, observar a própria natureza, o sol, a lua, a chuva, o rio, observar a água. Então, tudo muito exploratório, você não precisa ir para um papel, se desgastar, né? O que eu fazia para uso pessoal? Eu tinha meus registros. Então, de tempo em tempo, eu pegava algumas atividades, fazia com as crianças e guardava como registro, só para eu saber, ó, em tal data ele aprendeu sobre isso, isso e isso. E eu tenho esses registros guardados até hoje, tá bom? Então, respondida aí essa pergunta sobre como que a gente faz para ensinar para as crianças de 3 anos, certo? Agora uma pergunta aqui, essa pergunta ela é bem repetida, tá? Essa pergunta a gente responde muito nas caixinhas, eu vou responder ela aqui para vocês de novo. As faculdades aceitam jovens que fizeram homeschool? Sim, aceitam. Um tempo atrás a gente teve uma polêmica aí no Brasil, né? De uma jovem que não estava sendo aceita pela USP. A situação dessa jovem foi muito triste, né, para o nosso país, em saber que uma pessoa que tão capacitada, né, inclusive foi aceita por universidades fora do Brasil, estava sendo de alguma forma rejeitada. No caso dela, é porque ela tinha 17 anos ainda, né? E a forma que a gente tem hoje, falando da legislação hoje, né? 27 de setembro de 2021, no Brasil, como que nós conseguimos ingressar nossos filhos na faculdade? Através da prova do Enseja. A prova do Enseja é uma prova para jovens e adultos que não tiveram oportunidade de estudar e agora fazem vão lá, se inscrevem, fazem essa prova para concluir o ensino fundamental e o ensino médio. Só que para fazer essa prova tem uma idade mínima, né? Aos 15 anos você pode fazer o fundamental e aos 18 anos você pode fazer o ensino médio. Eu não considero um atraso, tá? Eu não considero, até porque eu não tenho esse desespero para mandar logo meus filhos para a faculdade. Então, é tranquilo, faz o homeschool, terminou, tem 18, tem 15, faz a prova, consegue a certificação do fundamental, tem 18, consegue a certificação do médio, tá bom? Claro que se você conseguir passar no vestibular antes disso ou num concurso, você pode tentar por meios judiciais, tá? Eu tô falando assim de forma tranquila, o que você pode fazer sem precisar entrar na justiça, tá? Essa prova do Enseja, conheço algumas pessoas que fizeram, conheço pessoas que fazem faculdade, que fizeram o homeschool,
Então, é possível, sim, tá? Essa questão de que o filho que faz homeschool não vai para a faculdade porque não tem um histórico é mito, tá? É mito, não se assustem com isso. Então, vamos para mais uma pergunta. Como ensinar? Essa pergunta vai ficar bem parecida com a outra, né? Aqui tá perguntando como ensinar cores para um bebê de 1 ano e 5 meses. Gente, aí eu repito, se com uma criança de 3 anos você não precisa se preocupar, imagina com um bebê de 1 ano e 5 meses. Eu sei que se for o primeiro filho, então, e você estiver conhecendo todo esse universo de homeschool agora, é muito comum essa ansiedade, essa insegurança. Meu Deus, eu preciso ensinar alguma coisa pro meu filho. Mas não precisa, tá, gente? Dessa preocupação. Uma criança de 1 ano e 5 meses, de 1 ano e meio, você estabelecer uma boa rotina, estabelecer bons hábitos, né? Com essa criança, isso já é de grande ajuda. Faça bastante leitura em voz alta, coloque essa criança para ter contato com uma música muito boa, deixe essa criança ficar ao ar livre, explorar o ambiente, ter contato com diferentes texturas, diferentes formas, tá? E isso aí já preencheu o dia dessa criança de 1 ano e 5 meses, tá bom? Eu tô dando uma olhadinha aqui no horário para não passar aqui muito do horário, mas dá para responder ainda. Se vocês tiverem perguntas aqui, quiserem mandar no chat, eu respondo as perguntas de vocês. Quem entrou agora, eu esqueci de fixar ali no comentário, mas eu tô fazendo uma live aqui, surpresa, essa live não foi divulgada. Obrigada por vocês que estão aqui acompanhando comigo, fazendo companhia para mim. Essa live é para responder perguntas de caixinhas que me fizeram no Stories, que deu uma acumulada e aí eu vim aqui responder. E isso vai ficar salvo para vocês, então sempre que vocês quiserem aí tirar as dúvidas de vocês, vocês podem voltar e assistir essa live de novo, tá certo? Outra coisa também importante, se vocês quiserem também, se vocês acharem legal esse tipo de live, comenta aqui, né, que eu vou me organizar para fazer isso outras vezes, tá certo? Vamos lá. Aqui uma pergunta interessante sobre rotina, né? Quais são as suas prioridades na rotina? Ou seja, a pessoa perguntou para mim quais são as minhas prioridades na rotina aqui na nossa casa. Eu já comentei um pouquinho no início dessa live, mas eu vou falar de novo, né? A rotina, ela sempre precisa ser estruturada de acordo com prioridades. Até porque não dá para você fazer tudo que todo mundo faz. Então você vai fazer aquilo que é importante para você, para sua família, para os seus filhos, para sua casa, aquilo que condiz com a sua realidade, certo? Então aqui na minha casa, as prioridades aqui da rotina, né, que eu coloco, a vida espiritual, a alimentação, o sono e o homeschool. Então, essas são as primeiras coisas que eu encaixo nos horários e depois nas brechinhas eu vou colocando aquelas coisas secundárias, né? Uma atividade extracurricular, um passeio, uma visita, alguma coisa que eu quero que as crianças, uma outra atividade que eu quero que as crianças introduzir as crianças. Então, eu monto o esqueleto da rotina com as prioridades e o tempo que aquilo gasta, depois eu vou encaixando as demais atividades, tá certo? Então essas são as minhas prioridades: vida espiritual, alimentação, sono e o homeschool. Ainda sobre rotina. O que você faz quando a rotina falha? Gente, é igual quando a gente tá andando de bicicleta e a gente cai da bicicleta. O que a gente faz? A gente levanta, a gente sacode os joelhos, tira a terra, tira a poeira, olha se a bicicleta não tá quebrada, sobe em cima e vai de novo, tá certo? Então é isso que a gente faz quando a rotina dá um problema. A gente toca o barco. Quando você tem uma rotina estabelecida, né? Por exemplo,
sempre aqui em casa a gente faz o culto doméstico na hora do café da manhã. Sempre. Mas vamos supor que naquele dia tem uma criança para vacinar, tem uma consulta e o período da manhã vai ficar mais curto, não deu para fazer aquele culto ali de manhã. Pulou, né? Teve que tomar aquele café da manhã rápido e sair. Como é uma prioridade para mim, o que eu posso fazer? Eu posso puxar isso para o horário do almoço, ou então eu posso tirar uma atividade da tarde que eu considero menos importante e colocar esse culto doméstico. Então, quando você tem uma rotina bem definida, fica fácil você retomar, tá? O problema é que quando você não tem uma rotina, que tá tudo... Na verdade, todo mundo tem uma rotina, tá? Quando a sua rotina não está estruturada, quando você não é intencional na sua rotina, o que vai acontecer? Você está sempre respondendo à demanda imediata, Então você acaba sobrevivendo às atribuições que lhe são impostas, né? E acaba não fazendo aquelas coisas que você realmente gostaria de fazer ou precisa fazer, certo? É assim. Quando a rotina falha, respira fundo. E se é por exemplo, perdi o horário da aula das crianças, porque eu tive uma visita. Perdeu, gente. Não tem problema. Um dia sem estudar, amanhã a gente volta, tá? Criança que vai pra escola, às vezes não falta, às vezes não fica doente. Normal, tá? Normal. Tranquilo, ninguém perde a paz com isso. Fica todo mundo bem, fica todo mundo sucesso total, tá bom? Vamos lá para mais uma... Gente, olha, eu tô na primeira página. Eu tinha separado 2 páginas de perguntas aqui, mas eu acho que vou conseguir fazer só uma. E tô priorizando vocês aqui dos comentários. Se tiver, pode mandar pergunta. Mas eu vou continuar aqui, porque já tá dando um tempinho a nossa live. É possível complementar a escola com homeschool? É possível. Agora, se isso é vantajoso, já é uma outra história. Veja bem, a criança que está indo para a escola, ela já passa lá 4, 5 horas do dia dela naquele ambiente escolarizado, né, estudando, fazendo as atividades. A maioria das escolas, né, se não todas, envia ainda a tarefinha para fazer em casa, né, a famosa tarefa de casa. Então, você pegar essa criança e você ainda colocar sobre ela uma outra carga, né, de mais atividades, talvez essa criança ela fique um pouco cansada. Existe um termo que está bem na moda aí agora, que é o after school, né, que eu até falei que eu meio que estou fazendo esse after school agora, que é você fazer os dois, né? Você fazer o homeschool e você fazer a criança fazer escola. O que eu sugiro para você que não está satisfeito com o sistema educacional, mas ainda não está definido a tirar da escola, ainda não está seguro, ou ainda não tem como mesmo. O que eu sugiro para você? Oferecer para a criança aquilo que a escola não oferece, né? Por exemplo, normalmente as crianças que vão à escola não gostam de ler. Né? Eu tenho até um vídeo lá no YouTube, quem não acompanha, dá uma olhadinha lá no nosso canal. Tem um vídeo no YouTube falando sobre isso. Por que as crianças escolarizadas não gostam de ler? Então você pode fazer, por exemplo, um trabalho com o seu filho em casa para conquistar ele para a leitura. Né? Como? Pode fazer leitura em voz alta, você lendo para ele. Pode pegar livros bons, livros que são envolventes, que tenham histórias envolventes. Que não aqueles livros assim obrigatórios, sabe? Livro que a criança tenha interesse, que tenha curiosidade. Você não precisa ler um livro todo num dia, né? Aqui a gente tem o hábito da leitura em voz alta com todos eles e a gente pega livros grossinhos, né, com pouca ilustração, que é para ter um enredo e a criança ir acompanhando e querer aquela leitura no outro dia e você tem ali um tempo de qualidade com o seu filho e fazendo aquela leitura em voz alta. Então, seria um bom complemento para você fazer em detrimento à escola, porque é um trabalho que vai fazer com que o seu filho goste de ler, queira ler
e você tá ali estimulando esse hábito nele. Outra coisa interessante que você pode fazer também com esse filho que vai para a escola é fazer uma listinha das disciplinas que ele está aprendendo na escola, e você pode fazer de forma oral mesmo, uma checagem, uma brincadeira, um quiz ali, para ele estar respondendo aquilo que ele está aprendendo na escola, e você vai conseguindo fazer um diagnóstico do que ele está aprendendo, do que ele não está aprendendo, e você pode pensar aquilo que ele está tendo dificuldade, e aí na dificuldade dele você trabalhar. Mas aí você não precisa trabalhar da forma escolarizada, né? Ah, você vai copiar tantas páginas, responder essa pergunta. Não, você pode junto com ele fazer pesquisa sobre aquele assunto, ver se tem algum livro interessante sobre aquele assunto, se tem algum documentário que aquela criança possa assistir sobre aquele assunto, né? Se tem alguma visita, algum lugar que envolve aquilo. Então, de alguma forma, atrair ele para aquele conhecimento de que, de algum jeito, a escola não conseguiu atraí-lo. Deu para entender? É muito mais difícil, tá, gente? Complementar a escola é muito mais difícil do que fazer homeschool. Não se enganem. Muita gente acha que fazer homeschool dá trabalho, mas complementar a escola é muito mais difícil. Porque a criança ela está acostumada com um sistema assim de receber tudo muito fácil, muito de graça. E aí acaba ficando um pouquinho preguiçosinho mesmo. E tem a questão do tempo e do cansaço, como eu já falei, né? E é claro que essa criança que ela vai para a escola, você tem mesmo que tomar cuidado com essa sobrecarga, não deixar a criança o dia todo estudando. É importante o ar livre, importante a atividade física, importante fazer outras coisas que não seja só o conhecimento intelectual, tá certo? Gente, aqui nas nossas caixinhas de pergunta, como eu falei para vocês, eu cheguei só na metade da proposta. Tinha muitas outras perguntas aqui, falando sobre socialização, né? Falando sobre atividades com bebês, sobre a insegurança de não conhecer, de não saber os conteúdos para transmitir para os filhos. Então, assim, é muita coisa, não vai dar para fazer tudo em uma live só. Só que também teve muita gente nas caixinhas de pergunta agradecendo a gente, dizendo que admira o nosso trabalho, que admira nossas famílias. E eu queria aqui deixar o meu agradecimento a vocês, né? Esse projeto Homescholarizando, ele começou no coração da Sara, no da Silvane, no meu, com o intuito mesmo de ajudar mães, né, famílias que querem ingressar nesse estilo de vida aí de homeschool. E a nossa intenção é compartilhar com vocês o nosso conhecimento, né? Como eu já disse aqui no começo da live, a gente não teve isso no nosso início e a gente se sentia muito perdida. E hoje nós nos sentimos muito alegres em poder compartilhar esse conhecimento com vocês. Nós ainda estamos nessa caminhada, né? Nós fazemos homeschool com os nossos filhos, nossas crianças não estão tão crescidas assim. Quem tem filho mais velho sou eu, a minha filha mais velha tem 12, né? E aí a gente também tem uma criançadinha, até o bebezinho. Então, nós compartilhamos com vocês aqui nosso estilo de vida, as nossas dificuldades, a gente indica para vocês o material que a gente usa, a gente diz para vocês o que a gente não usa. Então, sempre que vocês tiverem alguma dúvida, pode estar fazendo essa interação conosco, porque nós queremos ajudar vocês a ensinar os filhos de vocês em casa, tá certo? A gente recebe muito carinho, muita atenção através dessa ferramenta aqui do Instagram e somos muito gratas a Deus por poder compartilhar disso com vocês, tá? Se vocês gostaram desse tipo de live, fala aqui nos comentários se você está assistindo isso depois, né? Se você viu lá no feed que ficou salvo e você abriu e ouviu, deixa também nesses comentários, fala o que você acha. Nós tivemos essa ideia de fazer essa live respondendo as caixinhas, porque tem um volume grande e às vezes ali no story fica muito pouco para responder. Ou tem que colocar aquele texto enorme, né, que a gente acaba não tendo tempo para ler, ou tem que ficar fazendo vídeos e vídeos e vídeos e vídeos e não fica salvo. Então, aqui a gente consegue ter uma conversa, um bate-papo, né? E quem entrou aqui ao vivo e ficou, meio que tem o privilégio de fazer uma mentoria, né? Uma consultoria aqui
ao vivo, porque eu vou respondendo vocês. Então, deixem aí nos comentários se vocês querem que eu faça novamente esse tipo de live, tá? E fica atento, sempre que tiver uma caixinha de pergunta lá no nosso Stories, manda as perguntas de vocês. A gente vai tentar responder no Stories, mas se o volume, né, não permitir, a gente traz aqui para a live e produz esse conteúdo para vocês, para ficar salvo, tá bom? Gente, muito obrigada por ter ficado aqui comigo e um forte abraço para vocês e até mais. Tchau.